A pergunta que eu faço à senhora é, se eleita, a senhora se compromete a garantir que na rede municipal, dentro da cidade de São Paulo, as mulheres consigam exercer esse direito de fazer o aborto mesmo após a 22ª semana? Clarissa, vamos por partes. Aí eu vou dar um depoimento aqui de alguém que foi violentado aos 13 anos de idade e que acabou de ser mãe. Meu filho está com 5 meses agora, meu segundo filho. O que eu sei é o seguinte, com 22 semanas, gente, a criança, ela sonha, ela soluça, ela dá cambalhota na sua barriga, ela sente dor, ela inclusive tem grandes chances de viver fora do útero da mãe. Países hoje que permitem o aborto, a grande maioria deles coloca isso com uma data. Por que isso? Exatamente pela possibilidade da vida fora do útero da mãe. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente precisa combater de todas as maneiras possíveis a violência sexual. De todas as maneiras possíveis. No Brasil, infelizmente, a gente não pune nada. Um homicídio, que é uma coisa absurda, a gente tem 8% dos crimes desvendados. Quando a gente vai falar de crime sexual, de estupro, não existe. Olha as métricas, quem é condenado por isso? Então, a gente precisa endurecer essas leis para garantir que as nossas meninas, que as nossas mulheres não sejam violentadas. Agora, tinha uma decisão do Conselho Federal de Medicina que regular. O que aconteceu que não também? Eu acho que é a lei, né, não, candidata? Perfeito. Mas vamos entender como é que funcionava antes. O que acontecia era o seguinte. Antes, uma mulher, quando ela acontecia essa tragédia, né, uma tragédia de ser violentada, ela precisava, no caso do estupro, de fazer um boletim de ocorrência, de explicar aquilo que aconteceu. E aí falaram, com isso há um atraso. Isso faz com que a gravidez continue por muito tempo e coloque em risco, inclusive, a vida da mãe em caso de aborto tardio. Então, a sociedade civil pressionou para que não se precisasse fazer boletim de ocorrência, para que o processo fosse agilizado, sempre alegando o quê? Alegando que quanto mais cedo, melhor para a mãe e também porque a minha pergunta eu devolvo para vocês. Faz sentido fazer um aborto em uma criança de 40 semanas? Candidata, faz diferença. Qual a diferença um dia antes de nascer ou um dia... Não, eu só estou tentando explicar, porque fica parecendo que a coisa é sim ou não e as coisas na cidade são mais complexas. Eu vou explicar o que eu defendo. Eu defendo em relação ao que está no Conselho Federal de Medicina, que por uma canetada foi anulado pelo Alexandre de Moraes, que é o que os outros países do mundo, mesmo aqueles que toleram, colocam, que é o quê? A partir do momento em que a criança pode ter uma vida fora do útero da mãe, vamos, então, fazer o parto. Se a criança está com 40 semanas, por que não fazer o parto da criança viva e entregar para adoção? Por que vai fazer o parto? Porque, gente, a partir da 22ª semana, não só a mãe vai precisar fazer um parto, como, aliás, tem o caso da menina recentemente que ficou mais de 20 horas em trabalho de parto depois de matarem o seu feto. Por que não dar a oportunidade desse feto nascer vivo e entregar para adoção? Porque existem tantas famílias querendo acolher. Eu entendo que essa é a sua posição o que a lei diz hoje é o seguinte, que não deve ser punido. Em nenhum lugar da lei está escrito que pode ser feito a qualquer tempo. A lei diz que a pessoa tem o direito de fazer, ponto. Muito e não bem. estabelece um marco temporal. Logo, não há marco temporal, é o que está na lei. Mas, tudo bem, mas houve uma regulamentação como aconteceu no resto do mundo. Não, mas candidata, só um minuto, deixa eu só explicar. A lei diz isso. E há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não é uma simples canetada, é uma decisão judicial.
que valida o entendimento de que a Constituição brasileira prevê que não há prazo. Um juiz vale mais que todos os médicos? Hoje é a justiça, candidata. Essa é a decisão da justiça. Olha o ponto que chegamos no Brasil. Não, então, mas é a pergunta que eu estou fazendo para a senhora, candidata. A senhora, então, está dizendo que em São Paulo, como prefeita de São Paulo, esta decisão judicial não vai ser cumprida na sua gestão, é isso? Essa é a minha pergunta. Eu vou trabalhar o quanto eu puder. E eu vejo que o Congresso está indo nessa direção, porque essa é uma coisa que precisa ser regulamentada o quanto antes por lei. E eu vou trabalhar durante a minha carreira na política para que a gente reveja as nossas leis e coloque, sim, um limite. Por quê? Porque a criança, a ideia toda de não precisar fazer BO, a ideia toda de agilizar o processo seria exatamente para que se não se ultrapassassem as 22 semanas. A ideia toda seria que, nesses casos terríveis, gente, de novo, horrendos, e eu não sou a favor de punição nenhuma de menor, punição nenhuma de nenhuma mulher, punição nenhuma de ninguém, é um caso horrível, mas a ideia toda é agilizar esse processo para que você não tire uma vida de uma criança que sente dor, uma criança que sonha, uma criança que soluça, uma criança que é capaz de viver fora do útero da mãe. Então a gente precisa regulamentar isso via lei. Eu vou trabalhar assim como tem várias coisas, a prefeita da maior cidade do Brasil, ela pode ajudar a gente ter um processo rápido de adoção. De novo, também é normal que uma criança que foi violentada, como essa menina, seja obrigada a ficar 20 horas em trabalho de parto de uma criança morta, enterrar esse bebê. Gente, de novo, essas questões não são simples. Não adianta vocês quererem colar uma pecha em mim. Eu estou sendo franca. Eu acho que a gente precisa ter um trabalho que é esse. A partir de 22 semanas, pode ver fora do útero da mãe, então vamos fazer de um outro processo. Vamos fazer o parto que vai precisar ser feito, se a criança estiver morta ou viva, de uma criança viva, e entregá-la para um lar cheio de mães aí loucas para adotar uma criança. Ou seja, vamos entregar para uma família, eu vou trabalhar para mudar essa crença. Essa é a sua crença, a gente entendeu. Eu vou trabalhar para mudar isso em todo fórum que eu puder. Mas como prefeita não é a sua crença que vai prevalecer, certo? Eu quero saber o que a senhora vai fazer como prefeita. Isso é a sua crença pessoal, se vai cumprir a decisão judicial. Se uma decisão judicial vai ser respeitada. Eu acredito que a forma como a coisa está indo no Congresso, a gente vai conseguir mudar isso. Até lá eu vou cumprir a lei. Mas o meu ponto é, eu vou trabalhar muito para mudar a lei. E eu acho que da forma como a coisa está indo, a própria população vai buscar que essa lei seja cumprida. O que eu vejo é o seguinte, sim, um juiz, numa canetada, foi contra uma decisão médica. A outra coisa que eu pergunto é o seguinte, gente, olha o absurdo que a gente está vivendo. A gente vai obrigar médicos a fazerem esse tipo de coisa? Se eles mesmos mostram que há um limite. Então, outra coisa, não é, ninguém aqui está falando que uma menina que foi violentada precisa passar por isso. Então, qual que é o ideal? O ideal seria que isso fosse feito o mais cedo possível. E outro ponto, a gente precisa sim fazer boletim de ocorrência, a gente precisa assim evitar que isso continue. Hoje em dia, da maneira como é no Brasil, além da menina passar por um trauma como esse, independente do que ela vai fazer, se ela vai realizar ou não o aborto, ela vai voltar a ser estuprada. Esse é o que acontece hoje, porque a gente não pune. Ao invés da gente pegar a nossa lei, ao invés da gente pegar o nosso judiciário, ao invés da gente pegar as nossas forças policiais para punir aqueles que estupram e evitar que isso continue, a gente fica discutindo horas e horas em todos os lugares se a criança com mais de 22 semanas deve ou não ser morta. É uma... Yeah, boy.